E nesse vídeo eu vou revelar para você como que eu organizo o meu cronograma de leitura. Algumas técnicas que eu utilizo para conseguir pegar um livro e ler até o final, que muita gente acaba procrastinando no meio do caminho. E eu vou dizer para você que eu também sinto vontade de procrastinar na leitura. Aliás, todos nós, seres humanos, a gente tem tendências ali, tem dias, né, que a gente não está a fim de ler um livro. Mas como fazer para driblar isso e, ao mesmo tempo, como você pode aproveitar melhor um livro? E tudo isso está atrelado a você ter uma rotina boa. Então eu vou revelar aqui nesse vídeo como que funciona o meu cronograma de leitura, inclusive uma ferramenta aqui que eu utilizo bastante, eu vou trazer ela para vocês verem como que eu faço isso, e ela me ajuda muito. Aliás, foi uma ideia que eu tive para eu passar para os integrantes do Clube do Livro, né, essa ferramenta para eles utilizarem. E essa ferramenta ajuda muito, tanto eles como eu. Então eu validei comigo, decidi validar com eles e deu super certo. Então eu vou falar também um pouquinho disso aqui para vocês. Primeiro de tudo, gente, o que eu faço quando eu acabo de escolher um livro para ler? Então fui lá no site, comprei um livro, o livro chegou em casa, vou começar a ler esse livro. O que eu faço para que esse livro ele receba ali o melhor que eu posso dar em termos de leitura? Eu digo isso, eu digo que quando você pega um livro para ler, né, um livro que você viu que vai te ajudar, um livro que na hora que você for escolher aquele livro, você viu quanto que ele podia te mostrar e revelar certos ensinamentos. Como que você pode fazer para quando você pegar esse livro para ler, você debruçar nele foco, você debruçar nele o máximo da sua atenção e da sua disciplina para que você consiga efetuar a leitura daquele livro e posteriormente, né, aplicar aquele livro na sua vida. Uma coisa que eu comecei a fazer que ajuda muito é você determinar um prazo final para ler aquele livro. Então anota aí, ó, primeiro ensinamento aqui desse vídeo. Anote um prazo final para ler aquele livro. Então você comprou um livro ali, que seja qualquer livro, não vou entrar muito no detalhe aqui sobre qual livro que você comprou, mas imagine o seguinte, imagine que tudo que você faz na vida colocando um prazo, fica mais fácil para você e para o seu cérebro. Tem até um ensinamento no livro Trabalhe 4 horas por semana, que o autor ele faz uma alusão à lei de Parkinson. Ele fala o seguinte, que o tempo que você fala, o tempo no qual você promete para si mesmo, né, o período que você vai levar, que você determina que fará alguma coisa, na maioria das vezes é esse período que vai ser feito aquela coisa. Então pensa assim, você coloca que você tem uma semana para entregar um trabalho super importante. Você provavelmente vai procrastinar e vai fazer o quê? No último dia. Então, se desde o começo você falar para si mesmo, se comprometer coerentemente, ou seja, prometer e fazer realmente, que dentro de um dia você vai finalizar aquele trabalho, você daria conta. Pior ainda se você colocar que vai fazer em 30 dias. Dependendo do trabalho, você vai deixar para o 29º dia. Quem sabe até o 30º. Por quê? Porque o espaço de tempo que você determina para fazer algo acaba sendo o prazo de tempo no qual você fará aquilo. Só que você sempre consegue ajustar isso. E a lei de Parkinson, que o Tim Ferriss fala em Trabalho 4 horas por semana, é justamente nesse sentido. Aperta o prazo, que se você apertar o prazo, você consegue, você dá conta. Então, quando eu pego um livro para ler, eu gosto muito de colocar um prazo naquilo. E isso que é interessante do Clube do Livro, porque a gente tem um prazo para ler determinado livro. Então, o próximo livro, por exemplo, é o Aprendendo a Aprender, que o encontro, se eu não me engano, é agora no dia 8 de setembro. Ou seja, todos os integrantes têm até essa data para ler. Inclusive eu, estou relendo esse livro pela segunda vez, justamente para poder fazer um encontro melhor com a galera. Então essa data que você coloca de término, ela é muito interessante, porque ela te dá um norte. Quantas vezes você pega um livro aí no seu dia a dia, fica andando com ele para lá e para cá, você viaja, leva o livro, aí você vai para o trabalho, você leva o livro, e você está sempre lendo aquele livro. Se você coloca um prazo, poxa, eu vou ler esse livro até determinado dia, a coisa já muda. Você está dando um norte para o seu cérebro. Eu costumo dizer que um dos motivos, né, que faz a pessoa procrastinar em alguma coisa é ela não ter aquele efeito gatilho, é ela não ser lembrada de fazer aquilo. Ao mesmo tempo, não ter uma data final também faz a pessoa procrastinar. A gente que trabalha na internet, né, a gente faz muito curso de marketing digital,
a gente compra alguns cursos para deixar o nosso negócio ainda melhor. E todo mundo que vende, por exemplo, hoje curso na internet, fala que no último dia é a data que muitas vezes as pessoas mais compram. Por exemplo, olha, hoje é o último dia para você comprar determinado curso. Por quê? Porque existe um término ali. Então o ser humano ele vai procrastinar. Então o que eu pensei? Falei, poxa, então eu preciso criar uma data de término para mim, para os meus alunos, para eles conseguirem ler o livro a tempo e conseguir cada vez mais fazer com que as pessoas que participem desse encontro, elas tenham lido o livro, mas eu não posso pensar só na data final. Eu preciso pensar também no processo, que aqui vem o segundo ensinamento desse vídeo. Eu nunca esqueço quando eu li o livro Hábitos Atômicos e o James Clear fala o seguinte, ele fala que o mais importante do que as metas é o processo. Então, por exemplo, numa competição, você tem ali 8 nadadores concorrendo ao ouro olímpico. Os 8 nadadores que estão pulando na piscina, eles têm uma meta em comum, a medalha de ouro. Mas só um nadador vai chegar na medalha de ouro. O que vai diferenciar o primeiro colocado dos outros 7? O primeiro colocado do 8º colocado? O processo. O que ele comeu durante todo esse tempo que ele treinou, como foi o treinamento dele, que vitamina que ele tomou, o quanto que ele treinou, como que era a qualidade de treino dele. Então você percebe que o processo ele é mais importante do que a meta. Então legal, eu defini uma data para ler o livro. Pô, vou ler o livro até dia X. Só que você precisa o tempo todo estar fiscalizando o seu processo. O nosso cérebro ele é muito ingrato. Se a gente não dá atenção para ele, ele vai procrastinar. Porque ele sempre tem 1000 coisas para prestar atenção. O seu dia ele é cheio de coisa para fazer. Então se você não tirar um horário ali para ler, se você não começar a focar no processo da sua leitura dia a dia, você tem grande chance de não conseguir finalidade de ler esse livro. E às vezes você até tem capacidade, você gosta do livro, você está gostando dele, você curte o tema. A questão é que você não consegue priorizar aquilo dentro da sua gestão de tempo. Então o que eu pensei? Poxa, legal, preciso ter uma data de término sempre para a gente conseguir ter esse norte aí e a gente não procrastinar. Mas e o processo? Como que fica? E eu resolvi então criar o cronograma de leitura, tá? Isso aqui é como se fosse uma espécie de... Sabe aqueles jogos de tabuleiro, né? Tipo Banco Imobiliário que você vai pulando as casas? Eu fiz desse jeito aqui para dar ali uma espécie de começo, meio e fim, uma jornada para a pessoa ver um progresso durante a leitura dela. Então o que eu fiz nesse caso aqui? Eu fiz a seguinte conta, tá? É uma conta básica que você vai fazer para melhorar o seu processo de leitura. Você vai pegar a quantidade de dias que você tem para ler aquele livro. Então vamos supor que você comprou o livro no dia 1º, começou a ler o livro no dia 1º e você falou para si mesmo que a data final que você ia ler aquele livro, que você ia terminar de ler esse livro, era no dia 30. Então você tem 30 dias para ler esse livro. E esse livro tem 300 páginas. Então o que você vai fazer? Você vai montar um cronograma onde a sua meta é ler 10 páginas por dia. Eu tenho 300 páginas para ler em 30 dias. Ou seja, se eu ler 10 páginas por dia, eu finalizo esse livro. Veja bem, é um método simples e que você pega uma meta grande e você diminui ela em mini metas. É muito mais fácil você falar para o seu cérebro, olha, vamos ler 10 páginas hoje, do que você falar para ele, olha, a gente tem 300 páginas para ler até determinado dia. Então dividir em mini metas, cara, é muito importante e funciona super bem. Inclusive eu faço muito isso no CrossFit também. Às vezes tem uns exercícios lá que você tem que fazer, sei lá, 50 repetições, 4 séries de 30. Cara, eu divido em pequenas quantidades. Pô, então eu tenho que fazer 50 flexões? Não, eu não vou fazer 50 flexões, vou fazer 5 séries de 10. Preciso fazer 100 barras? Não, vou fazer 10 de 10. Além de eu quebrar, né, essa meta em várias mini metas e ser uma coisa mais palpável, mais fácil de chegar, também consigo poupar o corpo um pouco da exaustão. Mas a principal ideia aqui é você simplesmente mandar para o seu cérebro pequenos sinais de pequenas jornadas, né? Então, pô, quando você vê aqui um roteiro desse, né, que você começa aqui, cada 10 páginas que você lê, no caso, é que aqui no caso são 12 páginas, porque a conta desse livro aqui, pro encontro do Clube do Livro, a gente tinha que ler 12 páginas por dia. Então, como que funciona, tá? E aí você pode usar a criatividade e fazer do seu jeito também, mas aqui é uma base para você começar a pensar em fazer seu cronograma. Então, o que acontece? Aqui, ó,
Cada vez que que a pessoa lê 12 páginas, ela faz um X. Então, por exemplo, ela tá ali, leu 12 páginas hoje, aí amanhã ela acordou, leu mais 12 páginas. Ó, cada 12 páginas que ela lê, ela vai fazendo um X. E o objetivo é chegar, né, no caso, sair do início e chegar até aqui. Né? Aqui tem a legenda, ó, um quadradinho é igual a 12 páginas. Então a meta dela é todo dia ela fazer um xizinho aqui. Para ela se policiar, para ela, além de ter essas mini metas, ela vai recebendo recompensas. Por quê? Porque ela percebe que ela está andando no tabuleiro. E o nosso cérebro ele precisa ter essa recompensa. Essa pequena recompensa, o simples fato de você se preocupar em não quebrar a corrente, te ajuda muito a criar o hábito de ler. Então olha o quanto de estímulo que a gente tem aqui. A gente colocou uma data de fim, a gente está olhando o processo, a gente está marcando ali com um X sempre que a gente consegue passar uma mini meta, né, atravessar essa linha de chegada aí pequena que a gente cria, né, de pequena distância. Então isso ajuda muito. Então isso é uma coisa que eu comecei a fazer, tá? Eu acho que esses dois ensinamentos já vão levar a sua leitura para um outro nível, só que dá para ficar ainda melhor. E agora vem a terceira dica, o terceiro ensinamento aqui, que você vai começar a utilizar no seu dia a dia e vai te fazer diferença na leitura. Uma coisa que mudou muito a forma como eu leio, isso já faz alguns anos, na verdade, não é de agora, mas é uma coisa que, graças a isso, eu consigo ter um hábito mais consistente de leitura. Leio todos os dias? Há muito tempo que eu não lembro da última vez que eu vacilei nesse hábito. Mas não vou dizer para você que eu sou o cara perfeito aqui que lê todos os dias, que nunca falhou. Tem dias que a gente falha, né? Talvez esse dia eu tenha deixado de ler e tenha assistido um pedaço de um curso. Eu tenho sempre o hábito de estudar, né? Mas necessariamente deixar de ler, eu confesso que faz uns tempos aí, mas eu lembro que teve um dia ou outro aí que eu falhei nisso sim. Principalmente quando eu viajo. Às vezes quando eu viajo eu sinto assim que é engraçado isso, né? Eu acho que tem muito a ver com a rotina. Porque quando você estabelece uma rotina e você sai dela, parece que você fica meio perdido. Então, geralmente, quando eu viajo, principalmente quando, sei lá, é para outro país, né? Tem ali algumas horas, enfim, de deslocamento, eu acabo me perdendo um pouco. Mas logo no dia seguinte eu tento retomar. Isso é uma dica que eu te dou aqui até extra, né? Não entra como ensinamento aqui no vídeo, mas, cara, quebrou o hábito, volta o quanto antes. Não deixe o seu cérebro se acostumar a ficar sem aquela rotina, tá? Isso é muito importante você retomar isso o mais breve possível. Mas esse terceiro ensinamento é você fazer um ritual diário de estudo. Porque às vezes, né, a pessoa fala assim, Rafael, pô, em vez de ler, eu queria, por exemplo, assistir um curso, pô, é a mesma coisa, né? Ou então eu queria poder ali, de repente, ver um vídeo no YouTube, um podcast que eu gosto, que eu aprendo muito. E eu vou dizer, gente, que é natural e é legal você fazer isso, não tem nenhum problema. Então, por exemplo, tem dias que eu leio ali por 20 minutos, mas assisto 40 minutos de uma aula. Principalmente eu que trabalho no ramo digital, tem algumas coisas no nosso mercado que estão colocadas em curso, em videoaulas, então eu tenho que variar um pouco. E essa quebra, né, dessa rotina, ela é muito interessante. Então o que você pode fazer? O dia que você viu que sua leitura não evoluiu, né, pô, você leu, mas não leu daquele jeito que você queria, talvez é um dia que, se você assistir a um vídeo, você se comporta melhor. E você não está quebrando o hábito, porque, na verdade, a gente lê para aprender. Né? No fim das contas, a gente lê para aprender. Se você puder aprender através de uma outra fonte, que seja um curso, que seja ali um seminário que ficou gravado, um vídeo no YouTube, um podcast, não muda. Né? Então eu acho que não tem nenhum problema e é uma forma de você variar um pouco a sua rotina. Por exemplo, eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque ler um livro só, um assunto só durante muito tempo, eu começo a achar maçante. Mas isso é uma característica minha. Eu sou um cara assim que, você pode ver, eu estou sempre trocando o cenário, eu estou sempre tendo ideia nova, porque eu sou uma pessoa inquieta nesse aspecto. Eu não curto muito, eu curto ter a minha rotina, mas essa minha rotina eu não curto ter uma sistemática ali de, pô, sempre o mesmo livro, sempre o mesmo curso. Eu gosto de variar um pouco. E tem muitas pessoas que são assim, né? E eu acho que não tem nenhum problema, desde que você consiga conciliar. Mas em vez de você ler mais de um livro ao mesmo tempo, tente fazer isso, tente estabelecer ali um período no seu dia de estudo.
Pô, não deu para ler um livro hoje, você não tá afim, cara, sabe? Não rolou, não encaixou, não tem problema. Tenta assistir um curso ali, um podcast, ou então aquele curso que há muito tempo você comprou e que você não assiste, dê uma chance para ele. Vai fazer bem e você não estará quebrando o hábito de estudar. E para você que ficou aqui até agora, eu vou te dar mais uma dica extra que eu gosto de utilizar na minha rotina de leitura, no meu cronograma de leitura, que é o seguinte: uma coisa que é muito legal de você fazer é você sempre publicar o seu horário de leitura nos stories. Tem gente que não curte, às vezes, evidenciar a sua rotina, compartilhar ali nos stories os seus hábitos, mas eu diria que é uma forma de você estabelecer uma recompensa também. Porque o que acontece? O ser humano, para ele fazer as coisas, ele tem que estar sempre tendo uma recompensa em troca. Pode ver, as últimas coisas que você faz na sua vida e no seu dia, que seja, alguma coisa em troca você ganhou. Nem que seja uma dopamina, nem que seja ali uma coisa, um neurotransmissor, que seja. Você faz em busca de alguma recompensa. E toda vez que você posta algo publicamente, seja no Instagram, seja em qualquer lugar, em rede social, aquilo indiretamente te dá uma sensação boa, uma sensação de dever cumprido. Não estou falando aqui que é uma sensação de você querer esfregar na cara das pessoas, eu estou lendo e você não é nesse aspecto. Mas quando a gente leva algo a público, algo que a gente gosta, que a gente vê que é importante, e as pessoas às vezes nem elogiam, elas só veem, elas só assistem àquilo, aquilo te dá uma sensação legal, de dever cumprido, de até mesmo pode ter um pouco de competitividade ali, pô, enquanto eu estou lendo aqui, estou estudando, talvez tenha gente acordando agora. Mas você incentiva pessoas assim também. Então, às vezes eu lembro, né, de postar ali o livro que eu estou lendo, não é simplesmente porque é um Instagram de livro e eu preciso fazer isso, mas é que é uma forma de recompensa, uma forma de mostrar para mim mesmo, pô, eu consegui, documentei isso e provavelmente amanhã pode ser que eu tenha ainda mais vontade de continuar não quebrando essa corrente. Assim como a gente viu no cronograma de leitura, né, da gente não quebrar essa corrente aqui, pô, como que seria legal, né? Se você também não quebrar essa corrente, todo dia aparecer postando ali. Então poste, tá? De repente, coloque alguns melhores amigos ali para aparecer só para eles os stories, mas faça desse hábito aí um hábito que tenha recompensa. Vai ajudar muito. Inclusive, um dos desafios que eu faço para os alunos da tribo, né, do Clube do Livro, é que eles evidenciem, que eles compartilhem isso no Instagram deles, como uma forma de realmente cada vez mais eles liberarem ali neurotransmissores, liberar ali aquela sensação de que o dever foi cumprido. E a sensação de dever cumprido, ela é uma ótima recompensa para a criação de hábito. Então nesse vídeo aqui você viu quanto de coisa que você aprendeu, né? Primeiro de tudo, definir uma data final, montar um cronograma, né? Não quebrar o hábito de estudo. Então não precisa se preocupar só em ler. Ficou difícil? Vai para o estudo. Né? Vá para uma parte aí mais visual, que às vezes o nosso cérebro está cansado ali de ficar só lendo, ele precisa ver imagem, precisa ver um vídeo, uma videoaula que seja. E ao mesmo tempo, né, uma dica final aí, é você evidenciar isso como uma espécie de recompensa pública. Isso é muito bacana, tá bom? Espero ter ajudado você. Comenta aqui, deixa um like. Espero que esse vídeo aí torne a sua leitura melhor. Eu pude apresentar para vocês um pouco como que é meu cronograma de estudo, né? Não somente de leitura. Eu espero que de alguma forma ele tenha ajudado você a desenvolver nesse aspecto.